Ai, como eu adoro São Paulo. Todos esses prédios lindos, construções acontecendo o tempo todo. Não tem como não se encantar com essa cidade se você é uma estudante de engenharia civil como eu. Quando passeio assim pelas ruas e vejo um prédio em fase de execução, fico pensando no grande estudo envolvido para planejar todas aquelas vigas, lajes e pilares. O início do planejamento da construção começa a partir do estudo da resistência dos materiais, como o concreto e o aço. O concreto possui alta resistência à compressão, porém seu uso é limitado quando submetido a outros tipos de esforços, como a tração, por exemplo. É nesse momento que o aço é fundamental. Além de também ser resistente à compressão, ele resiste muito bem à tração, podendo absorver uma parcela dos esforços. A junção do concreto e do aço é chamada de concreto armado, e ela só é possível porque ambos os materiais possuem coeficientes de dilatação térmica parecidos. Eu fico olhando todos esses prédios e admirando o quanto eles são bonitos e também diferentes um do outro. Mas a aparência não é tudo. É preciso pensar na segurança das estruturas, no seu conforto e na sua durabilidade. É aí que entram os estudos relacionados aos limites máximos de deformação, conhecidos como estados limites. O estado limite último, ou ELU, é relativo à segurança. Já o estado limite de serviço, ou ELS, está relacionado ao conforto, durabilidade, aparência e boa utilização das estruturas. Dessa forma, o estado limite de serviço está ligado à qualidade estrutural do projeto, tendo relação direta com o aparecimento de fissuras, deslocamentos e deformações. Você já deve imaginar que todos esses prédios de São Paulo não nasceram da noite para o dia. Cada material de cada prédio foi cuidadosamente estudado e analisado antes de ser devidamente aplicado na construção dos edifícios. Mas você já imaginou o que acontece entre o processo de solicitação dos materiais até a sua aplicação dentro da obra? Eu separei uma reportagem bem legal que fala um pouco sobre isso. Dá só uma olhada. No processo de recebimento do concreto e a concretagem em si, você vai aprender passo a passo como funciona o transporte do produto saindo da usina de concretagem até o local da obra, onde o concreto será utilizado. Primeiro, é importante saber que o cliente faz o pedido de um determinado concreto com as especificações adequadas ao tipo de obra onde será utilizado. O caminhão betoneira é carregado de todo o material necessário, cimento, britas, areia e a quantidade de água correta nessa mistura para não alterar a resistência final do concreto, ou seja, o valor do FCK e do slump. Durante o transporte, os agregados são misturados dentro da betoneira desde a saída da usina até a obra. Esse empreendimento de 12 andares. Antes do concreto ser lançado, toda a armadura de obra é feita de aço e com as medidas certinhas para esse tipo de construção. A função do aço em uma peça estrutural de concreto armado é resistir às tensões de tração provenientes do uso da edificação. Agora sim, o caminhão betoneira carregado de concreto pode começar o trabalho. E quanto trabalho tem pela frente? Somente nesse caminhão são aproximadamente 8.000 litros de concreto, ou 8 metros de concreto para ser despejado em uma das lajes lá em cima. O produto é enviado sob pressão, passando por 30 metros de tubos. A média de tempo para que isso aconteça é de 25 minutos. Mas antes de aplicar o concreto, é necessário medir o slump. Essa medição é crucial para verificar a fluidez e a resistência do concreto que acabou de chegar da usina. O estudo de traço do concreto precisa estar adequado para esse tipo de obra, conforme o pedido do cliente. Por isso, a precisão é muito importante.
Esse slump deve ser no mínimo 8 e no máximo 12, ou slump de 10 mais ou menos 2, como vimos anteriormente. O valor aqui está dando 10,5. Ufa, tudo certinho. Os corpos de prova também são verificados nessa etapa para a conferência do FCK em megapascal. E o rompimento das provas se dará daqui a 28 dias. Agora sim, vamos para a laje estrutural do prédio. E é aqui em cima que o produto é despejado nas malhas de aço que foram amarradas. O concreto vai cobrindo toda a laje, a tubulação e a parte elétrica do andar, enquanto que a máquina de vibrar vai sendo passada por cima do concreto para garantir o serviço e ainda tirar o ar que fica, para que no futuro não haja goteiras no local. É assim que cada laje estrutural é construída. Viu como se faz? Para determinar como serão utilizados os materiais e saber as dimensões e armaduras de cada viga, laje e pilar, é essencial conhecer o tipo de ambiente onde será construído o projeto estrutural. É preciso estudar também a ocorrência de fenômenos da natureza no local, como, por exemplo, terremotos, rajadas de vento e empuxos de terra. Aqui em São Paulo, no caso, a gente deve ter mais cuidado com a chuva forte que vem e que vai. E nossa, é só falar de chuva que ela aparece. Bom, deixa eu correr para escapar desse temporal que vem vindo. Pesquise mais sobre o assunto. Bons estudos e até a próxima! Cada vez mais vemos a construção de inúmeros prédios ao nosso redor. O aumento populacional faz com que os edifícios sejam alternativa à falta de espaço nas grandes cidades. Com isso, a engenharia civil tem papel essencial no desenvolvimento dos centros urbanos. E com a quantidade cada vez maior de obras, a tecnologia passou a ser uma aliada fundamental para os profissionais. É fundamental que a gente busque novas tecnologias na engenharia e na construção civil. Primeiro que é um mercado de pouca inovação hoje, então tem muita oportunidade. E quando a gente consegue utilizar novas tecnologias, a gente otimiza processos e consegue também melhores soluções. Então, desde tornar processos mais rápidos até melhores soluções estruturais, melhores soluções de construção que gerem economia nos empreendimentos, economias na obra. Um dos parceiros mais importantes para o engenheiro civil é o software TQS. Desenvolvido no Brasil, ele é muito utilizado pelos profissionais da área por conta da confiabilidade. O TQS ele é um software, primeiro, é um software brasileiro, está no mercado há mais de 30 anos, 35 anos se eu não me engano. Ele é um software que dentre as maiores consultoras do Brasil, acho que 90% utilizam ele, então ele é extremamente confiável. Tá? Ele é um software que sempre que sai atualização de normas, o TQS vai lá e atualiza o software. Então, para nós, isso traz um certo conforto, né? Uma certa confiabilidade em você projetar utilizando o TQS. A partir dos dados obtidos por meio de um projeto arquitetônico, o TQS realiza cálculos que vão desde a estrutura até a quantidade de materiais que deverão ser utilizados. Então, a partir do momento que chega para a gente a arquitetura, a gente tem que pegar essa arquitetura e transformar ela num empreendimento, numa estrutura e deixar ela viável. Tá? Então, a primeira parte que o calculista tem que fazer é alimentar o software com dados. Tá? O que seriam esses dados? Seriam carregamentos, seriam o esforço de vento, que depende da região, seria o número de pavimentos. Então a gente vai alimentando o software com essas informações, de modo que a gente consiga fazer um processamento, e desse processamento a gente consiga indicar para o cliente qual que seria a solução mais viável. Para o engenheiro, o grande diferencial deste software são os cálculos referentes à parte estrutural da obra. Ele se sobressai em relação aos outros
na parte de análise estrutural. Tá? Então o TQS ele já monta, sem que a gente saiba, ele já monta modelos matemáticos totalmente refinados que já levam em consideração efeito incremental, tratamento especial para viga de transição, verificação de flash, fluência, entre outras dezenas de funções que às vezes o engenheiro nem sabe que está lá, mas o TQS já faz isso automaticamente. O engenheiro civil ressalta a importância de se familiarizar com o software desde a época acadêmica, já que a maioria dos escritórios do país utiliza o TQS. Eu, quando fiz faculdade, eu não tive contato com nenhum software, tirando os softwares CADs, né, que são os de desenho assistido computacionalmente. Então eu não tive nenhum contato, então quando eu entrei no mercado de trabalho, eu senti uma certa dificuldade, né, em manusear um software. Eu acho importante que o engenheiro se familiarize com o software, porque, na verdade, ele vai passar quase que o dia inteiro olhando para aquele software. Então você tem que saber exatamente os resultados que ele vai emitir, né? Saber como interpretar. Eu acho que o mais importante é saber questionar esses resultados, ou seja, não simplesmente olhar aquilo e falar, tá bom, é isso. Você tem que pegar, questionar e até, de certa forma, duvidar e fazer algumas verificações manuais. Fazendo isso, depois de um tempo, você acaba ganhando confiabilidade no software e aí você vai para frente. Olá, eu sou o engenheiro Armando, eu faço parte da equipe técnica da TQS Informática. A TQS é uma empresa sediada aqui em São Paulo que desenvolve um software para você criar os seus projetos em alvenaria estrutural, concreto armado e pré-moldado. Hoje nós vamos apresentar aqui nesse vídeo como utilizar o software da TQS para desenvolver um projeto de uma edificação em concreto armado, convencional. Tá? Então nós vamos aqui para a tela do programa. Essa aqui é a tela do gerenciador do programa e você vai utilizar o seu navegador, pode ser através do seu próprio computador ou do seu smartphone ou do seu tablet, né? E vai acessar essa página aqui que é o docs.tqs.com.br. Aqui você vai encontrar os tutoriais, tá? E com os tutoriais, nós vamos selecionar aqui o TQS AG Treinamento. Então esse aqui é o nosso projeto, tá? É o projeto que eu vou apresentar para vocês, onde eu tenho aqui as arquiteturas. Tá? Então eu tenho o projeto de arquitetura dos dois pavimentos, é uma edificação, um sobrado, que nós vamos bolar ou desenvolver aqui o projeto de alvenaria de concreto armado, né? Um projeto estrutural de concreto armado, onde eu tenho aqui as fundações em sapatas, né? As vigas baldrames e os pilares nascendo aí sob as sapatas ligadas pelas vigas baldrames. Aqui nós temos o pavimento superior, onde eu tenho a laje, né? O vazio aqui da caixa de escada. E aí aqui eu tenho o pavimento cobertura, e aí para ilustrar um pouquinho mais, a gente utilizou aqui laje treliçada, que é o mais comum aqui em edificações com esse porte. Então a entrada de dados é a partir de um passo a passo descrito no tutorial. Você entra no programa, tá? O programa você pode fazer o download no site da TQS e instalar ele gratuitamente na sua máquina, ou você pode utilizar o software que a sua faculdade vai te fornecer, que é uma versão do programa universitário. É sempre o mesmo programa, ou seja, a base de dados no programa que é profissional ou no base de dados do programa que é de avaliação gratuita ou no educacional, é sempre o mesmo programa, ou seja, a ferramenta profissional está disponível e você pode aprender a desenvolver um projeto de concreto armado utilizando a ferramenta que é a ferramenta mais utilizada neste caso. Então, nós temos aqui o tutorial, onde é apresentado como criar um edifício novo, no caso esse edifício aqui tem os dados de informação de cada um dos pavimentos, pé direito, né? A ação da carga de vento atuando na estrutura, né? Então, e depois a gente utiliza uma arquitetura, que também já está distribuída aqui na instalação, e você utiliza essa arquitetura como referência externa. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é o projeto, já pronto, né? Então, aqui, ó, eu vou editar, ao invés de criar, eu vou editar o edifício e mostrar para vocês as informações, que é o edifício residencial, né? Aqui os dados do contratante, aqui a informação que é um projeto de concreto armado,
Aqui o modelo espacial que nós vamos utilizar. Aqui os pavimentos, cada um dos pavimentos definidos. Então tem lá a fundação, o pavimento superior, cobertura. Então essas informações são as informações do projeto, né? As cargas aqui, as cargas verticais, a ação do vento considerada, né? Então o tutorial vai te orientar como lançar essas informações, definir essas informações, e a sequência é selecionar um pavimento, um dos pavimentos do edifício, acionar aqui o modelador estrutural, e no modelador estrutural nós definimos aqui na aba referência externa, aqui no botãozinho, inserimos a arquitetura como referência externa, tá? E aí definimos os pilares, as vigas e as lajes. E os carregamentos, por exemplo, aqui uma carga de parede atuando diretamente sobre a laje. Então eu tenho os dois pavimentos aí, o pavimento superior e a cobertura e o pavimento fundação. Então eu tenho aqui o pavimento fundação com bloco, no caso aqui sapata, né, sapatas de apoio dos pilares, com as vigas baldrames, os pilares nascendo e recebendo as vigas baldrame. Aqui no pavimento superior nós temos as vigas, as lajes, e finalmente o pavimento cobertura aqui com a laje treliçada. Nós podemos acionar aqui o visualizador do edifício em 3D. E aí então temos acesso a essas informações em 3 dimensões. Então nós temos lançamento de vigas, pilares e lajes e carregamentos. E no caso poderia ter a escada também. Então a partir desse lançamento de dados, nós temos aqui uma orientação, né, de como lançar os pilares, né, aciona a janela, aproxima, define cada um dos pilares com as suas dimensões correspondentes, os posicionamentos geométricos de cada um em planta. A partir dessa definição, nós temos então condições de acionar o cálculo do edifício, tá? Então, o cálculo do edifício, o que é? É levantar as geometrias, montar um pórtico espacial, e a partir desse pórtico espacial a gente obtém os esforços de dimensionamento, o que você aprende lá na disciplina de resistência dos materiais, como calcular força cortante, momento fletor, e depois de obtido esses esforços, né? Então a gente pode seguir aqui na sequência aqui do browser, a gente pode, aqui o programa te dá condições de análise, onde você vai ter acesso às informações. Então você tem acesso às informações